Lamentações, capítulo 1, versículo 1. A Escritura diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Até aí tá bom, o restante eu vou lendo os versículos aqui com os irmãos. Faz 2 semanas já que eu tenho ministrado sobre o livro de Lamentações. E só relembrando, qual que era o contexto histórico aqui de Lamentações? Lembra? Diz que Israel, o povo de Deus, tinha sido destruído, literalmente destruído. Não havia mais cidade, era ruínas, destruição para tudo que é lado, tudo por conta do pecado do povo, que é o que diz o versículo 5, por conta da multidão, das tuas prevaricações, é que aconteceu isso daí. E então o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele vem, mata um monte de gente, sobram poucas pessoas. E os que ele não mata, grande parte ele leva como escravo para a Babilônia. Sobrou pouquíssimas pessoas ali na cidade, destruída. Quem não morreu, virou escravo. E na primeira semana, há 2 semanas atrás, eu falei justamente sobre isso. Olha, por mais que o Brasil não seja, de forma literal, de forma física, destruído, não esteja destruída a nossa nação, de forma cultural eu disse, o Brasil está pior que a Síria bombardeada. Não temos cultura, não temos diferença do que é bonito, do que é feio. Vivemos numa época que é totalmente relativista. Olha, você tem o seu ponto de vista e eu tenho o meu ponto de vista. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Você tem o seu certo e eu tenho o meu certo. Culturalmente estamos destruídos. Você deve ter acompanhado há uma semana, se eu não me engano. Ridículo aquele brasileiro que estava lá na Rússia. E ele fez um vídeo com as mulheres russas lá, que é óbvio, não sabe falar português. E ele então pediu para ela, olha, repita lá o órgão genital feminino, rosa. Ah, não sei o que é rosa, não sei o que é rosa. Alguém chegou a ver isso aí ou não? Ridículo, absurdo. E é claro, e a mídia caiu matando em cima, e com razão. Lá é errado. Mas você percebeu que se fosse aqui no Brasil seria cultura? Tem uma música da Jojo Todinho que ela diz assim, não me pegou direito. Só que ela não fala pegou, né? Ela fala no sentido bem esculachado da palavra. Não me direito. Lá é errado. É errado em todo lugar. Mas aqui é cultura. Você já viu os funks que existem hoje? As feministas querem o tempo todo, né, serem empoderadas, defenderem a si mesmas, e tem que se defender, é óbvio. Mas você percebeu as músicas que elas cantam, acabam colocando elas mais para baixo ainda. Ah, me pega, me faz isso, me joga na parede, me chama de lagartixa, e me joga na rua e pega a outra. É assim, é aquela... Puxa, eu não tenho nem coragem de repetir o que algumas frases dessas dizem, porque são muito pesadas. Culturalmente o Brasil está destruído. Você não vê uma menina de 15 anos virgem, mas que rodou meio mundo. Saiu com metade do bairro, infelizmente. Você não vê um menino com 18 anos que tenha um ofício decente, mas a única coisa que ele sabe fazer de bom é jogar Clash Royale, passar no videogame, no PlayStation, no Xbox. Nada contra essas coisas, é bom diversão. Só que a vida não é só diversão, claro que não. Nós vivemos numa época onde a nossa cultura tenta aprovar o aborto, como eu disse no começo do culto. Olha o absurdo, principalmente a esquerda brasileira. Eles dizem assim, pena de morte é errado, são contra a pena de morte. Uma coisa que é bíblica. Um irmão uma vez ficou espantado, porque eu disse, eu sou a favor da pena de morte. Era assim que funcionava. Repreende aqueles que vivem no pecado para que os demais temam. Lembra quando aquele brasileiro foi pego traficando lá na Indonésia, acho que estava levando droga nas pranchas e tal, ele foi pego, e lá é pena de morte para traficante. Morreu o cara, a Dilma tentou salvar, todo mundo, Superman tentou salvar, ele não deu, morreu. Miraculosamente, nenhum brasileiro traficante foi para a Indonésia mais. Que coisa, hein? Não, será coincidência? Só pode ser. Reincidência zero. Por quê? A punição leva ao temor. É assim que funciona. Daí está lá, no Brasil, eles dizem, não podemos ter pena de morte. Não podemos tirar a vida de uma pessoa. Eu estou falando pena de morte para bandido. Lembra aquele cara que tentou matar lá, assaltar as mães, no dia das mães, com um monte de criancinha, e a policial lá, bravamente, arrancou a arma e 3 tiros no meio do peito dele. 3 tiros, tinha que pedir música no Fantástico, essa mulher. Matou o cara. Eles acham errado, não pode matar um bandido desse, que talvez já matou um monte. Mas eles são a favor de matar uma criancinha em defesa, porque eles dizem, não, com 13 semanas,
3 meses de vida. Não é vida ainda. Olha o absurdo da cultura que nós vivemos. Água é vida em Marte. Há uma lei de punição duríssima para quem quebra ovo de tartaruga na praia. Ovo de tartaruga. Mas matar uma vida de 3 meses no ventre, não tem problema. Isso aí a mulher decide. Culturalmente o Brasil está destruído. E sabe qual que é o argumento ridículo que elas usam? Mulher nenhuma é obrigada a criar filho de vagabundo sozinha. Olha o argumento a favor do aborto. Mulher nenhuma é obrigada a cuidar de filho de vagabundo sozinha. Porque se fosse deitar com vagabundo então? Por quê? Por que foi sair com um monte de vagabundo então? Era só não sair, pronto. Estamos arrasados, o Brasil é terra destruída. Esse é o diagnóstico aqui também de Lamentações. Destruição. Lembra o filho pródigo? Diz a Bíblia que ele perdeu a família, ou melhor, deixou a família, perdeu dinheiro, mas não apenas essas coisas. Perdeu dignidade, a ponto de comer com porco. O Brasil está justamente dessa forma. Sem dignidade. A maioria dos brasileiros viraram bichos, não pensam. Tudo é óbvio por conta do pecado, a mesma coisa. O tema da minha pregação é esse hoje, né? Consequências do pecado, segunda parte. Toda destruição, nós vemos aqui, aconteceu no livro de Lamentações por conta do versículo 4. Por conta da multidão das suas prevaricações. Eu vou deixar bem claro. Quando eu digo consequência do pecado, eu não me refiro só ao homicídio, ao adultério, à imoralidade. Sabe o que é pecado e gravíssimo também segundo a Bíblia? Orgulho, arrogância. É tão sério esses pecados que às vezes nós achamos que é menos do que os outros. Não, pecado é o fulano lá fora, que mata, que rouba, que se prostitui. Mas eu só tenho um pouquinho de inveja. Mas eu só sou um pouquinho orgulhoso, só acho que eu sou melhor que o outro. Cristiano Ronaldo é assim, maravilha. Perguntar para quem que é o melhor jogador do mundo? Eu sou o melhor de todos os tempos. Pouco humilde, hein? Humildade bateu e ficou naquele rapaz. E a gente não percebe que a arrogância, que a inveja em nossos corações são tão terríveis quanto o homicídio, quanto a prostituição. É tão sério. Olha o exemplo que a Bíblia dá. A Bíblia diz que Davi adulterou. Por conta disso veio desgraça sobre a sua família. Por conta do adultério dele, um filho matou o outro. Um filho estuprou uma irmã. E a espada nunca mais saiu da família do rei por conta de um adultério. Mas diz a Bíblia que mais tarde Davi fez o censo, fez a contagem do povo. Não vamos contar aqui o nosso exército. E diz a Bíblia, por conta dele fazer o que Deus não mandou, que não era a vontade de Deus que ele contasse o exército, 70 mil pessoas morreram. Muito mais que no adultério. Pastor, mas por que o censo foi pecado? Não se sabe exatamente. Mas tem algumas possibilidades, como por exemplo, ele pode ter feito o censo, ter contado o seu povo para mostrar o orgulho dele. Olha o tamanho do exército que eu tenho. Lembra como eu comecei? Eu comecei lá, na caverna de Adulão, com os endividados, com os medrosos, com os arrebentados. Foi assim que começou o exército de Davi. E aqueles foram chamados de os valentes de Davi. E então ele tem um exército enorme, pode ter se orgulhado, igual nós. Oh, como que eu era quebrado, pobre, miserável. Olha hoje, graças a Deus, tudo que eu conquistei, hein? E a gente não consegue perceber esse orgulho também em nós. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, talvez Davi tenha contado o exército por insegurança. Porque ele sabia, calma aí, o exército da Babilônia tem tantos, dos caldeus, dos sírios, mais ou menos assim, do povo do Egito tem tanto, o meu está maior. Ou seja, a segurança dele deixou de estar em Deus e na sua palavra, e passou a estar no seu exército. E por conta disso, 70 mil pessoas morreram. Só há um caminho: radicalidade contra o pecado, para que de fato nós não venhamos sofrer essas consequências terríveis que o povo de Deus sofreu aqui. Só há um caminho: viver de forma verdadeira para Deus, para que não venhamos a enfrentar as consequências terríveis do pecado que durante toda a história o povo de Deus enfrentou. Primeira consequência do pecado: humilhação. Você pode acompanhar comigo, versículo 8, por favor? Lamentações, capítulo 1, versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam as desprezam, porque lhe viram a nudez, e ela também geme e se retira envergonhada. Na Bíblia, sempre que você vê nudez, está associada com vergonha. Vergonha, vergonha. Eu sei que hoje em dia,
por conta da cultura podre que nós temos, teve uma inversão. Hoje em dia, nudez, exibir um belo corpo, é status, é glória. São anos de academia representado por uma foto, por um vídeo. Pode ver como que normalmente funciona. O brasileiro, ou a brasileira, ela começa, depois do carnaval, a fazer uma maratona de academia que vai ficar igual a mulher do Belo lá. Enorme. Para quê? Carnaval do ano que vem. A tendência é o quê? Se exibir. É claro, não estou dizendo que todos, não tem problema. Meu Deus do céu, né? Porque às vezes você pode pensar que eu sou contra essas coisas, academia. É benção, irmã, faça. E se mostra para o seu marido. Se não tem marido, faça e se guarde, por saúde. Também é benção. Mas hoje em dia é moda exibir o corpo como sinônimo de vitória, de poder, sendo que na Bíblia a nudez está sempre associada com vergonha, com humilhação. E tem algo mais horrível que a humilhação, meu irmão? Olha, eu já vi tantos casos, mas tantos. Daí tá lá, a moça começa a namorar o rapazinho, e o rapazinho manda um zap para ela, manda um nude para mim. Sabe o que é nude, né? Foto, sem nada. E ela, apaixonada, manda. E o que ele faz? Ele mostra o grupo dos amigos. Ó, o que eu tô pegando aqui, rapaz? E dali vaza para tudo que é lugar. Quantas vezes já vimos isso acontecer? Olha como humilhante é. Eu já vi casos de meninas suicidarem depois disso. Ou pior, namoradinha lá filma tendo relação e depois coloca para todo mundo ver. Ela faz o que é errado lá, depois todo mundo fica sabendo. Imagina a vergonha para os pais. Imagina a angústia. Passando no bairro, na cidade, ela toda... Terrível. Humilhação. Pecado sempre traz humilhação. Recentemente, um político muito famoso, ele adulterou, e ele foi a público pedir perdão pelo adultério. Ele levou a sua esposa junto, né? Ele, a esposa, ele pedindo perdão por aquilo que ele fez. Você fica imaginando quão angustiante é para ele? Terrível. Confessar pecado. É por isso que a salvação passa por confissão de pecado. É muito difícil. Imagina para a esposa, dá dó de ver a tadinha. Sabe o que o marido fez? Pecado traz humilhação sempre. O que Deus diz, meu irmão, é que todos que vivem no pecado serão humilhados, sem exceção. Pois todo que se exalta será humilhado. É o que diz a Escritura. Esse é um dos artifícios que Deus usa para que nós venhamos a nos arrepender. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 75. Deus é juiz, a um abate e a outro exalta. Que é algo mais terrível do que Deus nos abater por meio da humilhação? Por meio da vergonha pública? Onde não apenas você vê o seu pecado, mas mais pessoas vejam. Eu olho para a Escritura e vejo o exemplo de Davi. Davi, lembra? Pegou a mulher de Urias. Urias só tinha a esposa dele. Davi tinha um monte de mulher. E Davi vai, fica de olho na mulher, pega a mulher e adultera com ela. É claro, Betseba teve participação também, com certeza. Mas Davi então adultera. Lembra qual foi a consequência depois? Diz a Bíblia que um de seus filhos, Davi tinha várias mulheres, um de seus filhos teve relação com as mulheres do pai em cima do telhado para todo Israel ver a vergonha do pai. Você consegue perceber que nós plantamos semente e colhemos uma árvore? Que nós plantamos vento e colhemos tempestade. Você nunca, meu irmão, vai colher só aquilo que você planta. É claro, o inverso também é verdadeiro. Se plantamos coisas boas, vamos colher coisas muito melhores. Mas em relação ao pecado também é terrível. Você planta e você colhe. A Bíblia diz que Nabucodonosor, um rei, exército enorme, subjugou o povo de Deus. E então, e detalhe, a Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de servo dele. Olha Deus dizendo, Nabucodonosor, meu servo. Deus usou Nabucodonosor como um instrumento para subjugar o seu povo. Não era por conta da força dele, mas que Deus usou. Então Nabucodonosor tem um grande exército, ele diz assim, grande exército que eu conquistei, eu sou o cara. Diz a Bíblia que instantes depois, tempos depois, esse rei começa a pastar, literalmente, comer grama, igual um asno, para mostrar que aqueles que se exaltam sempre serão humilhados. Quando a pregação não basta, meu irmão, Deus apela para a vergonha, porque aqui é uma chance que Deus dá todo dia para nós. Arrepende, 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 muda,
Muda, se converte, não faça mais isso que você está fazendo. Se santifique, se separe, se purifique. Domingo após domingo, quarta após quarta, Deus nos dá chance. E às vezes sim, você ouve e muda. Louvado seja Deus por isso. Mas quando a pregação não é o suficiente, daí Deus usa esse artifício, a humilhação. Foi assim que ele fez com Pedro. Lembra Pedro? Senhor, todos podem te negar, menos eu. Ah, quem é Tiago? André? Mateus, esses são fracos. Eu que sou o cara. Lembra o que Pedro fez, né? Negou Jesus com juramento ainda. É assim, se a pregação não basta, Deus usa a vergonha. E Deus envergonhará sempre os soberbos. Sempre. Todo aquele que é soberbo, que é arrogante, que é orgulhoso, Deus sempre vai humilhar. Eu sei que quando eu falo assim, o orgulhoso, você pensa assim, pastor Cristiano Ronaldo é o cara orgulhoso mesmo, né? Eu não sei se percebeu, mas eu ouvi um tanto de meme ontem, porque saiu, só ontem da Copa saiu ele e o Messi no mesmo dia, né? Ah, os dois indo junto. E aí, vamos assistir a final na sua casa ou na minha casa? E o povo tinha lançado, são os dois melhores jogadores do mundo. E às vezes quando eu falo assim sobre o orgulho, você pensa que é ele. Mas não, eu estou falando de mim. Estou falando de você. Estou falando de nós aqui mesmo. Quantas vezes nós nos vemos em orgulho? Quantas vezes nós nos achamos melhores? Por conta da igreja, às vezes que a gente frequenta. Ah, minha igreja não é igual a essas igrejas, não. E a gente não consegue perceber o orgulho. Por conta da família, do nome que nós temos. Por conta da condição social e financeira que nós vivemos. Por conta do patrimônio que nós adquirimos. Ou simplesmente porque não sei como os demais. Eu podia estar lá no mundo, bebendo, matando, prostituindo, mas estou aqui na igreja. E a gente não consegue perceber esse orgulho também na nossa vida. Em Daniel, a Bíblia diz que os ímpios ressuscitarão para a vergonha eterna. Ou seja, no dia do juízo, meu irmão, todos serão expostos. Seus pecados serão todos expostos. É o que Paulo diz também em Romanos. Haverá um dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. E esses pecados que também são tão graves quanto o adultério, a prostituição, também todos serão revelados, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Só que eu sei que você olha para algumas pessoas e pensa assim, pastor, mas na vida do fulano lá, parece que Deus não age. Olha como que ele é, e as coisas parecem que só dá certo. O cara soberbo, arrogante, adulto, um prostituto na vida, ladrão. Na vida dele não funciona? Pode ter certeza. Deus, ele costuma recompensar no final do mês, né? Você trabalha durante o mês e recebe no final. Tem um conto muito antigo, você deve se lembrar. Conta-se que uma vez o rei, ele contrata o melhor alfaiate da cidade e diz assim, eu quero que você prepare para mim a melhor roupa. E o alfaiate queria pregar uma peça no rei. Então o que ele diz? Vou fazer uma roupa maravilhosa para esse rei. E então ele faz uma roupa invisível, uma túnica invisível, uma roupa toda invisível, e diz assim, rei, está aqui a tua roupa. Só os inteligentes conseguem ver. E o rei olha, vai falar que não viu, não tem como, né? Nossa, que maravilhoso, que coisa linda. Olha esse detalhe na manga aqui. Porque ele não queria assumir que ele não estava vendo. Então o rei põe aquilo lá, que na verdade não era nada. E sai por todo o seu reino, desfilando, com todas as nudez parecendo. E todo mundo vendo. E as pessoas falavam, não, é só os inteligentes que conseguem enxergar a roupa do rei. O pessoal olhava, bacana, rei. Puxa vida. Que roupa bonita, hein? Olha o detalhe nas costas. Tá vendo só o cofrão do rei lá, né? Olha que coisa bonita. E então, o rei, com aquela pompa, né? Uma criancinha grita, nossa, o rei pelado, que feiura! Daí o rei viu que ele estava pelado. O pecado é assim. A gente acha que a gente está abafando. Mas uma hora a vergonha vem. Uma hora a vergonha vem. Quantos garotos eu não vejo que são humilhados por não ouvirem conselho dos pais. Ainda que o pai não tenha estudo. Ainda que o pai não tenha uma formação. Mas se o pai ama, você pode ter certeza, ele vai dar o melhor conselho do mundo para você, jovem, para você, adolescente. Então, ouça os pais. Daí não ouve. Se relaciona com quem não deve. Anda com quem não deve. E se arrebenta. Por quê? Porque não ouviu, talvez, aquele pai que fez até a 3ª série primária. Aquele pai que nunca teve estudo nenhum. E são humilhados por conta disso. E tem uma vida horrível.
Quantos homens nós vemos que se vangloriam por conta do adultério, por conta da pornografia? Nossa, fiquei com não sei quem, fiz a... Depois são humilhados. Quantas mulheres que acham lindo a sensualidade e não conseguem perceber que estão sendo vulgares. E Deus acaba expondo a vergonha. E quando a pessoa não se humilha, Deus dá um jeito de humilhar. Só que tem pessoas que são tão duras de coração, tão arrogantes, tão orgulhosas, que às vezes mesmo Deus humilhando, o que ela faz? Em vez de se quebrantar, ela endurece ainda mais, assim como o faraó fez. Tem que meter 10 pragas na cabeça do cara para ele entender. Deus é Deus. Você precisa se humilhar. Então o faraó, cada vez que ele não aprendia, Deus ia lá e dava um toque um pouquinho mais forte. Jeremias 5,3, a escritura diz assim: Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Assim é o povo. Deus sério, mas ele diz: não doeu? Já viu criancinha? Que o pai vai dar uma chinelada? Nem doeu? O que aquela criancinha está falando? Eu quero apanhar mais. E é necessário que o pai bata mais forte. Meu filho do meio, figurinha, né? Porque tudo a gente tem que ensinar a criança. Criança é uma pedra bruta que a gente vem lapidando. Deu ensino. Chega onde você chegar, cumprimenta as pessoas. Dá paz. E eu ensinei ele a dar paz porque a maioria das vezes está na igreja. E vai em aniversário, às vezes dá paz para todo mundo. O pessoal não é crente, vai fazer o quê? Daí está lá um dia, estou ensinando ele. Eu acho que ele tinha uns 3 anos, mais ou menos. Dá paz para fulano. Ele fez assim, ó, escondeu a mão. Vai dar paz para ele. Não vai dar? Eu estava de sapato, né? Arranquei o sapato e pau! Dá paz agora, Samuel? Não quis dar ainda. Meu irmão, pensa numa sapatada. Derrubou o menino. Na hora, o menino, rapaz, deu. É isso que nós fazemos. Com Deus. Deus às vezes nos humilha, nos fere, nos abate. E nós estamos lá, não vou arrepender. Não vou fazer. E a humilhação só vai aumentando, a pancada só vem aumentando. Em Apocalipse 16, diz que Deus humilha os homens, pune os homens. E sabe o que eles fazem? Blasfemam e se tornam mais arrogantes ainda. Meu irmão, se a mão de um pai aqui é pesada, você tem noção do que é a mão de Deus sobre a minha e sobre a sua vida? As coisas dão errado depois, você pensa assim, por que será? Será que é porque você não se humilhou? Agora muitos veem a vida definhando por conta do pecado e começam a colocar a culpa em tudo que é tipo de gente. A culpa são das pessoas que não a entendem. A culpa é da época que ela nasceu, que é uma época difícil. A culpa é da família que não deu educação. A culpa é do governo que não abre porta de emprego. A culpa é de Deus que não fez nada. Será mesmo? Ou a culpa é até da igreja? Quantas pessoas já viram colocar a culpa na igreja? Ah, pastor, saí da igreja porque as coisas não estão dando certo. Uma vez uma moça, eu acho que era do PG do Tiago, lá em Aparecida, foi questão de 3 meses que ela estava na igreja, ela falou assim, olha, se Deus não mudar a minha vida em 6 meses, eu não volto mais para a igreja. Que coisa, hein? Coloca prazo para Deus. Agora, se em vez de a gente olhar para a nossa vida ruim e ficar culpando os outros, dizendo que as pessoas não nos entendem, e se nós disséssemos assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E se nós orássemos como Davi? Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Será que não seria mais fácil do Senhor restaurar a minha e a sua vida? Mas não é isso que o ser humano faz. A mulher sempre culpa o marido, mas nunca olha para si. O marido que está chateado por conta do salário baixo e culpa todo mundo, mas ele não olha que a falta de esforço dele contribui para ganhar pouco. Ele não consegue perceber. Ai, estou desempregado. Quantos currículos você entrega por dia? Que hora você acorda? Quantos dias da semana você procura emprego? Você reclama. Ai, mas está difícil. Eu sempre digo, né? Não adianta, a vida é dura para quem é mole. Se você é mole, meu irmão e minha irmã, a vida vai ser difícil. A vida é difícil para todo mundo, mas quanto mais molenga você é, mais difícil vai ser. Pode ter certeza, uma das grandes bênçãos é quando Deus nos faz enxergar que nós estamos nus. Porque só tem um caminho para Deus restaurar. É a cara no chão. É o rosto no pó. Porque Deus resiste os soberbos. E é assim que nós devemos fazer. Não espera Deus apertar tanto não, meu irmão, já se rende. Logo, de uma vez.
Nós pensamos às vezes, é o diabo agindo na minha vida. Sabia que às vezes não é? Às vezes é o próprio Deus resistindo. Porque ele diz, Deus resiste aos soberbos. No antigo Israel, diz a Bíblia que o povo, quando era humilhado, sabe o que eles faziam? Eles se vestiam com um pano de saco e jogavam cinza sobre a cabeça, um sinal de humilhação. Eles mostravam, olha, estamos humilhados, estamos arrependidos. Mas a maioria do povo brasileiro é diferente. Deus está humilhando, sabe o que ele faz? Ele veste uma beca, um terno, um vestido longo. Em vez de se dobrar diante de Deus. A promessa do Senhor para mim e para você é que os humilhados serão exaltados, isso é verdade. Como diz em Jó 5,11. Deus, ele põe os abatidos no lugar alto. Pastor, mas que abatido é esse? É aquele que a si mesmo se abate. É aquele que olha para dentro de si e diz, puxa vida, eu tenho andado errado, preciso mudar. E esses Deus exalta. Segunda consequência do pecado que nós vemos, não tem, né? Estou olhando para lá. Segunda consequência do pecado que nós vemos aqui no livro de Lamentações de hoje, desamparo. Versículo 9, diz assim a Escritura, acompanha comigo, Lamentações 1,9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso, caiu, e de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. De modo espantoso, e não há quem a console. Uma das consequências do pecado é o desamparo. Primeiro a humilhação, depois o desamparo. Se você tem dúvida, meu irmão, pergunta para o Ike Batista se há desamparo na vida dele ou não. Ele conseguiu, em 1 ano e meio, mais ou menos, perder mais de 95% da sua fortuna. Quebrou. Sobrou só 600 milhões na conta. Comparado com o que ele tinha, né? Quebrado. O Império Romano faliu. O Império Egípcio faliu. Israel estava justamente desse jeito. Não havia consolo para eles. Eles não teriam ajuda da Síria, não teriam ajuda do Egito. Estavam sozinhos. Deus, quando Ele quer punir alguém por conta do pecado, Ele desampara. Mas, em contrapartida, quando Ele quer ajudar alguém, Ele também envia pessoas para que possam nos amparar, ser um refrigério para a nossa alma. E Deus usa isso de várias formas, vários artifícios. Vai falar que pessoa, meu irmão, não traz paz para nós. Dependendo da pessoa, é óbvio, né? Pastor, depende. Aos Efésios, Paulo diz, olha, eu vou enviar para vocês Tíquico, e ele vai trazer palavras que consolem o seu coração. Fala, não é bom? Às vezes você está num momento de luta, de dificuldade, seja em casa, seja no trabalho, seja com a vida, e você tem quem possa conversar, e você vai ouvir palavras que te confortem, que te consolem. Isso é bênção. Paulo mesmo diz, com ele era assim. Tinha alguns irmãos, Paulo diz, olha, aqueles irmãos lá, eles são meu lenitivo. Lenitivo é calmante. Você consegue imaginar o apóstolo dizendo isso? Ai, estou tão nervoso. Chama lá o Tiago, Paulo, o Celso, porque eles são maracujina na minha vida, contemporizando, não é? Lembra maracujina? Que fica calminho, calminho. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu fico calmo com aqueles irmãos. Vai falar que o abraço de uma mãe não conforta a gente no momento de angústia? Que a mão forte do pai está ali, filho, a gente está junto. Naquele momento de tribulação, não nos ajuda? É claro que ajuda. Ou até mesmo o abraço de um irmão. É bênção. Outra coisa que Deus usa para nos consolar, sabe o que é? Comida. Meu irmão, quer uma coisa melhor que seja consolo? Comida. Os irmãos, pastor, aleluia, é verdade. Você duvida? Olha o cheiro que vem do fulano aqui do lado, né? Do frango. É interessante que Elias estava muito bravo, muito bravo. Sabe o que Deus fez para acalmar Elias? Prato de comida. Ficou calminho, homem. É uma maravilha. É verdade, né? Cara feia é fome na maioria das vezes. Daí você come. Que é lasanha. Que contra filé, com a gordura escorrendo. Ah! Meu irmão, se você continuar emburrado depois, não tem jeito para você não. É bom demais comer. Ou não só comida, é óbvio, né? Tem alguns lugares que trazem uma paz para a gente. Lembra, Davi? Leva-me a pasto verdejante. Às vezes Deus não precisa levar a gente para um pasto verdejante para nos dar amparo. Às vezes é uma casa aconchegante. E qual que é a casa aconchegante? Às vezes é aquele colchão seu que é cheio de onda, assim, pegando estrada. Mas você deita, em casa, maravilha. São as coisas que Deus usa para nos trazer paz, para nos trazer amparo. Porque, meu irmão, sem Deus, todas as coisas não vão trazer amparo para mim e para a sua vida. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ter os amigos que for. Apesar que amigo é difícil achar. Como eu falei semana passada. Às vezes no Facebook tem 2.000. Eu tenho quase isso, acho. Mas e quantos de fato você pode contar?
Quando você passar por um problema, fala, fulano, me ajuda. Quantos você tem a confiança de colocar dentro da sua casa para falar? Fala, olha, eu estou passando por um problema com meus filhos, com a minha esposa, no meu serviço. Dá para contar no dedo, não dá? E se marcar de uma das mãos só. Mas Deus, Ele faz isso. Coloca pessoas, mas se você não tem Deus, meu irmão, todos os recursos humanos, financeiros e materiais não poderão consolar o seu coração. A dor aqui do povo de Deus era tão grande que nada podia trazer alento a eles. Sabe qual é o grande exemplo do homem sem Deus, do homem desamparado? É aquele passarinho lá da arca de Noé. Lembra? Noé solta o passarinho sai voando, só água, tinha coberto toda a terra. E o passarinho voa, voa, voa e não acha pouso. O que ele faz? Volta para a arca. Porque voou, voou, voou e não achou algum lugar para repousar. Assim é o ser humano sem Deus. Ele voa, ele voa, ele voa, mas ele jamais vai conseguir achar amparo longe do Senhor, como diz Agostinho, não é? Tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. É apenas em Deus, meu irmão. Nós podemos ter amparo, nós podemos ter repouso. Com Deus, mesmo diante de todas as ausências, eu e você teremos consolo. Eu amo a palavra que a Bíblia dá para o Espírito Santo, que é o Consolador. É, de fato, aquele que consola. No grego, é Paracletos, aquele que te envolve, aquele que está ao seu lado. Se Jesus, meu irmão, curou leproso, se Jesus ressuscitou mortos, você acha que não pode trazer consolo para um coração aflito? Você acha que Ele não pode nos ajudar no momento da angústia, no momento que você está abatido? É claro que pode. A ilustração de Jesus lá é tão maravilhosa. Ele diz assim, olha, quantas vezes, Israel, eu quis como uma galinha, pega os seus pintinhos e põe debaixo da asa, eu quis fazer assim com vocês, foi vocês que não quiseram, vocês que foram para longe. Em Isaías 66:3 diz assim, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Meu irmão, quer uma coisa mais melhor que o consolo da mãe? Se apanha a sair da escola, cadê? Não vai brigar, é óbvio, né? Espero que não. Mas você toma um chacoalho lá. E você chega todo arrebentado, a sua mãe te abraça. Filho, estou contigo. Mas vai ter que entrar numa arte marcial para você aprender a não apanhar. Mas eu estou aqui com você. Que é uma coisa mais gostosa do que a mãe consolar a gente. Aquele abraço afetuoso. No dia da angústia. Está desanimado. Ai, nada vai dar certo para mim. Não passei na prova tal. Não passei na outra. Fulano quer nem saber de mim. A mãe ajuda. E Deus faz assim com a gente. Quem deu a vida, você acha que não pode dar ânimo, consolo para o seu coração? É claro que pode, claro que pode. E terceiro, e último princípio para encerrar. Fraqueza, terceira consequência do pecado, fraqueza. Versículo 14, você pode acompanhar comigo? O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. E ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. O jugo, aqui é a ilustração que Jeremias dá. Lembra o boi? Quando o boi era colocado, né, aquela peça de madeira no pescoço dele, juntamente com outro boi. E às vezes era usado aquele para arar a terra, para plantio. E colocava às vezes algum peso ali para ele poder arrastar e fazer o buraco no chão. Aí então Jeremias vem e diz, olha, o pecado é justamente como um jugo. Ele não nos deixa andar com a cabeça erguida, mas ele sempre nos põe para baixo, ele sempre nos afunda, ele sempre nos deixa fraco, porque é isso que o pecado faz, ele tira a força, porque uma coisa é você andar apenas com o peso corporal, outra coisa é você andar com outro peso, com uma mochila, carregando outra coisa, e essa ilustração, o pecado é como se fosse um fardo, assim como aquele livro O Peregrino de John Bunyan, onde o cristão, ele tem um fardo sobre as costas, o fardo do pecado. O homem sempre, sem Deus, vai carregar esse fardo. Não é trigo, mas é o fardo do pecado. Porque o pecado vai enfraquecer, vai pôr para baixo. A mentira faz isso. A mentira você não percebe, mas enfraquece você. A mentira faz você se tornar cada dia mais mentiroso. É uma mentirinha aqui, depois é uma aumentadinha ali, e a outra lá, e você se torna um Pinóquio na vida, não sabe por quê. Eu sempre digo, é tão sério a questão da mentira, porque aquele que mente comete qualquer outro tipo de pecado. Sabe por quê? Porque todo e qualquer pecado se esconde atrás de uma mentira. Não importa quão grande seja o pecado, ele dá um jeito de se esconder atrás da mentira. Não devemos confiar
em pessoas que mentem. Mas a mentira nos enfraquece, a traição, a desobediência aos pais, a imoralidade, a pornografia. O peso do pecado sempre vai enfraquecer a mim e a você. Daí você não sabe por que você não está com ânimo para trabalhar. Ah, não está trabalhando, não. Sabe que não é porque você está fazendo coisa errada? Isso vai tirando o ânimo. Ah, não quer nem viver. Ah, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Será que o pecado não tem tirado o seu ânimo para lutar pela sua família, para lutar pelas suas conquistas, para lutar pela sua vida? Aqui, o problema do povo de Deus chamava-se Babilônia. Por conta deles, o povo de Deus se tornou escravo. Mas às vezes Deus entregou você e a mim, não a Babilônia, mas a outro tipo de pecado. A idolatria, por exemplo. A idolatria, é claro, não fala só de santo, não. Quantos não idolatram a si mesmo? Quantos não idolatram a família, a esposa, o marido, o filho? Já viu aquelas frases? Meu filho, minha vida. Já ouviu alguém dizer isso aí? Eu tenho dó das pessoas que dizem isso. Porque se o filho foi embora, acabou a vida? O filho é bênção, mas a sua vida tem que ser de Jesus Cristo, apenas Ele. Uma vez eu vi um cara com uma tatuagem nas costas que diz assim: amor só de mãe. Não, amor é só de Cristo. Porque mães abortam. Porque mães jogam filho no lixo. Mães, às vezes, por conta do seu próprio prazer, sai com outro e larga o filho sozinho. Amor é apenas de Cristo, apenas dele. Mas é isso que o pecado faz. Talvez Deus entregou você à idolatria, ao pecado sexual, que é algo que mais escraviza, principalmente o homem, do que a imoralidade sexual. Ele vira escravo, não percebe. O amor ao dinheiro é pecado. A gula, pecado também. Em Romanos 1,18, Paulo descreve a civilização humana. Ele começa dizendo: a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Como assim? A ira de Deus revela sobre as pessoas que detêm, que sufocam a verdade pela injustiça. Sabe qual é a consequência disso? Diz a Bíblia depois assim, olha: e Deus os entregou. Deus os largou. Por conta do pecado do povo, Deus não matou eles ali, a princípio. O que Deus fez foi entregar aquelas pessoas que queriam viver sem Deus. E ele cita depois a idolatria. Olha, vocês estão servindo e adorando a criatura em vez do Criador. Isso é punição de Deus. É Deus entregando vocês. Ele cita depois paixões infames. Cita o homossexualismo como forma de punição. Dizendo, olha, uma das formas que Deus puniu o povo foi a seguinte: o povo que queria tanto viver sem Deus, que Deus não matou eles. Mas Deus fez assim, olha, vocês querem viver de forma errada? Podem ir. Deixa. Você já ensinou o seu filhinho a andar de bicicleta? É uma maravilha, né? Ele está lá, está aprendendo a andar sem rodinha. Só que ele quer andar sem, já acha que é menino grande. Não sei andar sem. Uma vez estava meu filho lá. Pai, deixa sozinho. Eu falei, rapaz, acabei de tirar a rodinha. Não, pai, eu sei. Ele sabe? Tá bom, vai então. Eu fui segurando a bicicletinha assim, ó. Na hora que soltei, tinha um carro parado do lado direito. Você acha que ele foi na onde? Chorando depois. Assim é o ser humano. Quando o ser humano quer viver tanto no pecado sem Deus, Deus não coloca um carro para ele bater, mas apenas solta. Então, vai se arrebentar aí. Diz a Bíblia que Deus entregou o povo a uma disposição mental reprovável. O que é isso? O ser humano ficou burro, literalmente, a ponto de ser contra a pena de morte de um assaltante, de um homicida, e ser a favor de matar uma criancinha de 3 meses no ventre de uma mãe. O homem diz assim, eu quero pecar. E Deus fala assim, tá bom, pode ir. Só que isso aí é punição do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. E só há um jeito, meu irmão, já estou encerrando. Só há um jeito, só há uma forma de você e eu sermos fortes. Sabe qual forma? Nos enfraquecermos diante de Deus. Reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Olha, eu já tive tantas provas disso. E Deus, às vezes, quando a gente teme, Ele começa sempre a mostrar. Teve uma vez, eu estava no meu curso de sargento, e eu lembro que tinha teste físico no dia seguinte. No dia anterior, eu torci o pé, inchou o pé. Falei, Deus do céu, como que eu vou correr com o pé inchado? E lá, o teste físico vale nota. E a nota determina onde você vai servir. Sabe o que veio na minha cabeça? Pronto, vou ser sargento lá em Manaus. Que arma que eu vou usar? Machadinho, arco e flecha. Vou para longe.
O que eu posso? Um dia antes, como que eu machuco um dia antes? E a gente não percebe que a gente é fraco, que a gente é sem nada. Eu vejo na minha vida, depois de adulto, o quão fraco eu sou. Minha esposa, antes dela engravidar do meu filho mais velho, ela perdeu um filho de 3 meses. E é terrível, né? Daí faz curetagem, todo aquele processo depois do aborto espontâneo. Muito dolorido, muito dolorido. E eu estava lá, o que eu posso fazer? Vou colocar tudo aquilo lá para dentro dela de novo? Não dá. Eu fico olhando depois. Primeiro filho, uma benção, nasceu sem problema nenhum. Joinha, joinha, joinha. Mas o tanto de vezes que quase foi pro além esse menino é brincadeira. Já caiu na piscina, afogou. Já rasgou a testa. Daí acabou de tirar o ponto, 3 dias depois cortou o outro lado. Deus do céu. Teve uma vez, nós estávamos no centro de Guaratinguetá, e eu lembro que ele estava com o meu sogro e com uma bolinha na mão. E tinha uma esquina, assim, onde os carros vinham, né? Não dava para ver quem estava vindo. Eu lembro que a bolinha só saiu da mão dele. Sabe o que? Vai para a rua? Na hora, a criancinha largou a mão do vô e pegou a bolinha. Mas o carro virou, mas passou a 3 dedos da fonte dele. Que assim, ó. Sabe quando você não tem reação nenhuma? Você já teve essa sensação terrível, você cristalizar. Não tem nem Deus, nem Deus eu consegui falar. Você respira depois, estou vivo, aleluia. O que eu posso fazer? Daí nasceu o meu segundo filho. Eu tenho certeza que Deus provê as coisas que nós precisamos no momento certo. E na época que nasceu o segundo filho, eu tinha o melhor plano de saúde que eu já tive. Mas pensa no menino para nascer com problema. Meu filho nasceu com hidrocélis, meu filho do meio, que é um acúmulo de água no testículo. E caso cirúrgico para criança recém-nascida é terrível. E o médico falou para ele, ó, a chance de ter filho é pouca. Daí depois, graças a Deus, resolveu isso daí. Daí ele teve dermatite atópica, que é uma alergia a leite. Só que a dele era uma das piores que tinha. Tanto é que você passava com um litro de leite do outro lado da rua. Exagero, né? Mas você passava, era pouca coisa leite. Ele enrugava inteirinho as costas, assim, ó. E a médica falava, isso aí por fora, você não tem noção como está por dentro. Meu Deus do céu, eu quase morria, só de ouvir isso daí. Daí ela pegou, ela deu, olha, esse leite aqui vai dar certo para ele. Daí eu fui ver, sabe qual é o preço? Lá em 2010, não lembro, 2010, 2008, sei lá. Quanto que era? Não, 2012, por aí, né? Tava 200 e poucos reais a lata, que dava uns 3, 4 dias. Eu lembro que eu fiz uma conta, sem exagero. Se eu não tivesse R$1 de conta, e meu salário fosse todo em leite, eu não conseguia manter o menino. Sabe o que eu faço numa situação dessa? Não posso fazer nada. Chorar para Deus. Falei, Senhor, o que eu posso fazer? Daí nasce o terceiro. Graças a Deus. Tem que parar aí, né? Você passou a pregação mais só nos filhos. Daí, quando nasceu o terceiro, melhor plano de saúde que o nosso governo oferece, SUS, Sistema Único de Sofrimento. Daí eu entendi o que é sofrimento. Eu lembro que minha esposa ela foi para o hospital 4 horas da manhã. E a minha esposa não é fraca, não. A minha esposa, ela sustenta a dor. Tem filho normal, zero frescura. E eu lembro dela o dia inteiro ali, o pessoal tentando fazer ela ter normal. Chegou uma hora que eu estava vendo minha esposa quase morrendo. E ela chorava de dor, me dizendo assim, me tira daqui. Me leva para um hospital particular. Eu não tinha onde levar. Eu não tinha outra alternativa, a não ser deixar ali. E uma hora ela estava na sala do pré-parto. A enfermeira veio e colocou aquele biombo em volta dela, assim, tamanha era a angústia, o sofrimento dela, para as outras mulheres que estavam no pré-parto não poder ver ela sofrendo. Sabe o que eu fiz? Eu fui chorar no canto, sozinho. Tamanha era a angústia que eu tinha, eu não posso fazer nada, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, tem misericórdia, a gente é fraco. Daí nasce o menininho, e eu assistindo o parto, pôde assistir, né? Nasceu 4 horas da tarde, chegou 4 horas da madrugada, foi nascer 4 horas da tarde. Literalmente, 4h07, vai ser muito exato. Eu estou lá, assistindo o parto, uma coisa linda. Meio horrorosa, mas é lindo, né? E corta, arranca. Eu tirando foto ali. Eu tenho um filho, os 2 mais velhos, um branquinho e um moreninho. Daí nasce, menininho, Arthur. Falei, nossa, é moreninho, igual do meio. Daí tirei foto, um monte de coisa, liguei. Ele é moreninho, igual Samuel. Daí depois eu vi, não era moreninho, era roxo. Sério, era roxo. Daí lá tá as criancinhas tudo ali no berçário para todo mundo ver. E só o meu que não, o meu lá para lá de dentro.
Meu Deus do céu, o que aconteceu, hein? O meu é o quê? Alienígena? Nasceu errado? Eu vi, estava tudo certinho. Porque na hora que nasceu, a médica já pegou, já falou para a enfermeira da nossa igreja, né? Michele, já leva para lá, já levou o menino lá. Eu assustei, não deixou nem ver o menino direito. Daí depois de uns 15 dias, essa irmã que trabalha na maternidade veio falar para mim, pastor, agora que já passou, posso falar para o senhor. Lá na minha casa, tomando café. Seu filho nasceu ruim. Nossa, nasceu ruim, menino. Ainda bem que você não falou, se falasse lá, eu tinha morrido, eu acho, junto lá. Tamanha angústia que eu passei aquele dia. E sabe nessas horas o que eu penso? A gente não é nada. A gente é fraco. A gente sem Deus, a gente não é ninguém. É por isso, meu irmão, que você também tem que ver que você não é nada. Que você precisa do Senhor em todo e qualquer momento. Que sem Deus a gente está sozinho. Todos nós somos fracos, o problema é que alguns ainda não perceberam. Daí Deus vai às vezes dando uma moedinha ali. Para encerrar, a Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Quando ele diz que o reino dos céus é das crianças, ele não está dizendo que o reino dos céus é daquele que é puro como criança, porque criança não é pura. Criança é orgulhosa, criança é egoísta, criança é arrogante. Se você tem dúvida, eu desafio você. Vem aqui na salinha da nossa igreja e põe um brinquedinho diferente e manda um pegar. E todo mundo vai querer brigar com aquele. Os nossos filhos que estão aqui, hein? É assim a natureza da criança. Mas quando diz que o reino dos céus é das crianças, não é puro como criança. Mas sabe o que é? É aquele que reconhece que é fraco como criança. Criança não é assim? Pega um bebezinho lá. Se você não trocar a fralda dele, vai ficar sujo. Vai assar, vai dar ferida, vai arrebentar, pode até matar a criança. Minha esposa não está aqui, eu posso contar. Esses dias, eu parei o carro, meu filho estava no bebê conforto. Solto, bebê conforto. E eu comecei a conversar com o irmão, assim, na calçada. E conversa vai, pastor, tá, um monte de coisa assim, minha esposa tinha entrado para falar com a esposa do irmão. Daqui a pouco eu tô assim, eu dou uma olhadinha no carro, cadê o menino? Virou o bebê conforto, assim, Jesus amado, saí correndo. Nossa, que menino lá. Fala para ela não, tá? A gente é desse jeito sem Deus. A gente cai e morre se deixar. Se Deus não vier com a sua mão forte nos levantar. Se Deus não tiver misericórdia da minha e da sua vida. Portanto, só há uma forma de Deus não nos humilhar com as consequências do nosso pecado. Reconhecer a nossa fraqueza, não diante dos homens, mas diante de Deus, e se arrepender daquilo que temos feito de errado. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então, por um instante, por favor?